que você tem chamado a atenção de Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ele é um socorro bem presente no momento da angústia? Ele é aquele que é o teu escudo, tua fortaleza? Ele é aquele que você busca Ele em todo momento de necessidade? Ele é apenas um socorro para você? Ou Jesus faz parte integral da tua vida? Você busca Jesus quando está numa dificuldade, mas você busca Jesus também e diz: olha aqui, Jesus, eu fui abençoado, Jesus. Olha aqui, Jesus, eu consegui isso aqui, Jesus. Olha, Jesus, eu venci, Jesus. Você busca Ele também na alegria. Eu imagino Zaqueu, um homem. Zaqueu estava, nesse momento aqui, a Bíblia não nos relata, mas eu vou lá e fico imaginando. Zaqueu estava doente? Sim ou não? Não. A Bíblia não declara que Zaqueu foi curado. Zaqueu era pobre? Não. Ele era rico. Além de rico, ele era chefe. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Além de rico, ele era um homem culto, porque ele tinha que ter cultura, ele tinha que ter entendimento, ele tinha que ter ensino para administrar tudo aquilo que ele tinha. E como um bom filho de Abraão, como Jesus diz: eis que chegou a salvação, porque esse aqui é filho de Abraão. Como filho de Abraão, então ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei. Ainda mais que os irmãos, ainda mais que o povo que ali estava não gostava dele, porque ele tomou uma decisão de ser um cobrador de impostos. Todavia, ele conhecia a Torá, ele conhecia o que estava escrito. E eu imagino no final de semana, quando chegou o primeiro colaborador, como nós dizemos hoje, e veio prestar conta com ele e dizer assim: olha, aqui está a arrecadação dessa semana, vim trazer para você, aqui está o que nós fomos cobrados de impostos, disso, daquilo. Só que tem uma coisa, está acontecendo algo lá na cidade. Tem um cidadão chamado Jesus, que está curando, está libertando, está sarando. Chega outro e vem prestar contas com Zaqueu, e fala a mesma coisa: olha, eu vi lá o tal de Jesus, ele fez um cego enxergar, eu vi um paralítico andar na minha frente. Olha, Zaqueu, milagres estão acontecendo na cidade. Zaqueu, além de tudo, era curioso. Zaqueu, eu imagino Zaqueu imaginando: será esse o Messias? Será esse o desejado? Será esse o Salvador da nossa nação? Será esse o cumpridor da promessa? Eu imagino Zaqueu tendo essa curiosidade de conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero estar próximo de Jesus. O que eu aprendo com isso? Nós temos conhecido com Jesus, nós temos andado com Jesus, nós temos procurado estar na presença de Jesus. Ou você tem procurado estar na igreja, mas lá fora esquece de Jesus? Você tem andado com Jesus na tua empresa? Você tem andado com Jesus no teu casamento? Você tem andado com Jesus na tua escola? Você tem andado com Jesus na tua faculdade?
Porque Zaqueu, quando chegou e viu a multidão, e imaginou, Jesus vai passar por aqui, eu preciso ver Ele com os meus olhos, eu preciso contemplar, eu preciso ver o rosto de Jesus, eu preciso ver a cor dos seus olhos, eu preciso ver Jesus. Zaqueu não foi lá pedir para Jesus prosperar ele, curar ele. Zaqueu não foi lá para que Jesus mudasse alguma coisa na vida dele, ele estava muito bem. Mas ele queria conhecer Jesus. Quando ele sobe naquela árvore e fica lá em cima, não foi Jesus que chamou a atenção de Zaqueu, mas foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. Me convém hoje, Zaqueu, estar em tua casa. Desce daí depressa. E a Bíblia declara que ele desceu, acho que pulando lá de cima, porque ele desceu o mais rápido possível, porque o mestre lhe chamou. Quando Jesus te chama, quanto tempo você leva para responder ele? Quando Jesus vem falar contigo, você larga tudo para falar com ele? Ou você diz assim: Jesus, espera só um pouquinho, deixa eu terminar de assistir a minha série, deixa eu terminar de dar um recadinho aqui no Instagram, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, depois eu vou ter um tempo contigo. Zaqueu largou e desceu o mais rápido possível, porque o mestre o chamou. Amados, quando nós lemos esse texto, e quando eu leio esse texto, eu imagino aquele baixinho, né, pequena estatura, descendo o mais rápido possível daquela árvore, para estar com Jesus. Imagina aquele homem, a alegria dele, porque a palavra do Senhor diz que ele ficou alegre, havia gozo, havia felicidade nele, porque ele conseguiu muito mais do que ele foi lá. Ele foi lá para conhecer Jesus, mas agora ele estava tendo o privilégio de andar ao lado de Jesus em direção à sua casa. Você tem esse privilégio, meu irmão, de andar todos os dias com Jesus ao teu lado. Você tem o privilégio, meu irmão, de dobrar os teus joelhos e Jesus está ali contigo. Você tem o privilégio, meu irmão, de estar dirigindo o teu carro e Jesus está sentado ao teu lado. Mas qual é a importância que você tem dado para Jesus? Ele tem que ser tudo na tua vida. Ele tem que ser tudo na tua vida. Você pode perder tudo. Teu nome pode ir até lá para o Serasa, para o SPC. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a presença do Senhor. Não perca Jesus. Imagina aquele homem feliz andando, né? Aleluia. E eu aprendo que ninguém nessa terra está livre de receber a graça divina de Deus. Ninguém nessa terra está livre de receber o perdão do Senhor. Ninguém nessa terra está livre de não ter a salvação. Jesus, tem um lenço? Jesus ali ao lado de Zaqueu, entra na sua casa, entra, e imagina a recepção, porque Zaqueu tinha empregados, Zaqueu tinha pessoas à sua disposição. Eu imagino a recepção que aquele homem estava ocasionando e dando e recebendo Jesus naquele instante. A atenção que ele deu para o Senhor.
Mas Zaqueu não era um homem bem visto. Zaqueu não era um homem querido. Zaqueu não era um homem respeitado. Ele era um homem desprezado. Ele era um homem não bem visto na sociedade, porque ele era da Receita Federal, né? Ele era aquele que chegava e vamos fazer uma limpeza agora no sistema aqui teu, vamos ver toda o teu caixa da tua empresa, da tua vida, e você vai ter que pagar os impostos devidos. Ele era esta pessoa. Ele não era bem visto. Ele não era amado. Amados, você não precisa ser amado por essa sociedade. Você não precisa ser amado por este mundo. O que você tem que ser é amado por Jesus. Você tem que chamar a atenção de Jesus. É Ele que tem que olhar para você e dizer assim: eu te amo, ao ponto de me entregar na cruz por você. Eu te amo tanto que eu me entrego por amor a você. Eu te amo tanto que eu morri naquela cruz e ressuscitei ao terceiro dia, porque eu te amo. É isso que o Senhor te diz. Eu quero mudar a tua história. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero viver com você, mas eu quero andar com você. Jesus quer andar conosco, meu irmão. Jesus quer sentar à mesa com você. Jesus quer fazer parte da tua vida, dos bons e dos maus momentos. Eu aprendo com Zaqueu que quando ele estava com Jesus, houve uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Então, se eu venho para Jesus, tem que acontecer uma mudança em minha vida. Eu não posso mais ser o velho homem que eu era antes de Jesus. Eu tenho que ter uma vida transformada por Ele. Zaqueu teve uma vida transformada por Jesus. Isso é para nós um ensinamento, que eu tenho que ter atitudes diferentes. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se mentia, não mente mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Houve uma mudança, houve um divisor de águas na vida de Zaqueu. E tem que haver um divisor de águas na minha vida e na tua vida, quando nós andamos com Jesus. Os homens murmuram, os homens que estão ali: olha o mestre, olha, ele está entrando na casa do publicano, de um pecador. Olha, o mestre está entrando ali. E Zaqueu escuta. E Zaqueu se coloca diante do Senhor e diz: a metade de tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Eu vou abençoar aqueles que necessitam. E se alguém eu defraudei, se alguém eu roubei, se alguém eu enganei, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu cobrei errado. Houve uma mudança clara. As pessoas escutaram Zaqueu falando. Esse não é o Zaqueu que nós conhecemos. Mas quando Jesus entrou na vida dele, algo aqui dentro mudou. E ele colocou isso para o exterior, para fora, que havia acontecido uma mudança na alma de Zaqueu. Quando eu conheço Jesus, tem que acontecer uma mudança aqui dentro. Quando você conheceu Jesus, se você ainda não conhece a Ele, porque aceitar Ele, amado, eu aceitei Jesus, amém, glória a Deus, mas eu tenho que andar com Ele, eu tenho que conhecer dEle. Confessar Jesus como Senhor e Salvador não é o suficiente, descer as águas do batismo não é suficiente. Eu tenho que pegar a sua palavra, eu tenho que conhecer a sua palavra, eu tenho que conhecer o caráter do Senhor, eu tenho que conhecer o meu Senhor, por se Ele é o meu Salvador, e se eu estou seguindo Ele, então eu tenho que conhecer Ele.
Você não segue uma outra pessoa sem antes sentar e conhecê-la, de conversar com ela. A gente sempre diz assim que comer 1 quilo de açúcar com alguém é muito fácil e muito rápido. Comer 1 quilo de sal leva mais tempo. 1 quilo de açúcar em uma semana vai. Principalmente aqueles formigueiros que gostam de café bem doce, né? Rapidinho o açúcar acaba. Mas o sal é só uma pitadinha. A gente vê aqueles comerciais, às vezes o cara vai fritar um ovo, né? O homem na cozinha vai fritar um ovo, vai pegar o saleiro e ninguém vai comer aquele ovo salgado. Se der para o cachorro vai cheirar e ele vai dizer assim: não, nem eu quero. Você só vai seguir uma pessoa quando você tem um caminhar com ela. E aí você diz assim: esse eu sigo. Você quer seguir Jesus? Quer estar com Jesus? Conheça Jesus. Conheça o caráter do Senhor. Conheça quem Ele é e o que Ele pode fazer. Venha para Jesus não por aquilo que Ele pode te dar. Eu vou para Jesus porque Ele vai me prosperar, porque Ele vai me curar, porque Jesus vai mudar a minha história da minha vida. Não, meu irmão. Siga Jesus porque você o ama, porque você quer estar apaixonado por Ele. Eu me lembro quando eu ia para casa da oficina, para casa da minha avó, e na casa do meu pai morava do lado da minha casa, da minha avó, mas nesse trajeto, havia a casa da minha futura bisa, da minha futura sogra, uma cerquinha de arame farpado. Eu ia almoçar lá na casa, mas eu ia almoçar já olhando para aquela cerca, para ver se eu via alguém naquela cerca. Depois que eu almoçava, eu já voltava do almoço olhando para aquela cerca e olhando para ver se alguém estava naquela cerca, me esperando. Quando eu estava passando e via aquela morena, né? Aleluia. Eu não conhecia Jesus, mas eu dizia: aleluia, ela está lá, né? Era só para dar um cheirinho, né? Era só para conversar um pouquinho, mas o meu coração se alegrava. Quando você está andando, você está olhando para ver se acha Jesus? Porque tem que ser o mesmo sentimento, irmão. Quando você estava namorando, os casados aqui, né? Quando você namorava, né? E dava o cheirinho no cangote, né? E aí casou e parou de cheirar o cangote. Olha, meu irmão, volta a cheirar o cangote o mais rápido possível. Volte a dar carinho, porque a esposa merece, precisa, o esposo também. Porque quando namora, é tudo as mil maravilhas. Depois que casa, esquece. Andar com Jesus, irmão, não é um casamento, não. É um namoro. Porque nós vamos casar com Ele lá no céu. Ainda nós somos a noiva, não somos a esposa. Então, como noiva, nós temos que estar apaixonados por Jesus. Como noiva, nós temos que desejar estar andando na rua e olhando para a cerca, ver se nós vemos nosso amado lá, a nossa amada. E o nosso coração tem que disparar quando nós nos chegamos à presença do Senhor. É assim que eu vejo Zaqueu, o coração dele, quando Jesus falou com ele, ele desceu correndo, porque o coração dele pulou pela boca. O mestre me chamou, aquele que veio mudar a história da humanidade me chamou, e quer estar na minha casa. Quanto mais você, meu irmão, que tem Jesus o tempo todo. Como é que está o teu amor, a tua paixão por Ele? Zaqueu tomou a decisão: eu quero mudar de vida. Quando Jesus escuta Zaqueu falando que vai dar os seus bens e devolver, Jesus diz assim: a salvação chegou nesta casa.
salvação chegou neste coração. A salvação, a mudança de vida chegou na vida deste homem. Quando eu tomo atitudes reais de mudança, Jesus olha e diz assim: a salvação agora chegou realmente no coração. Agora realmente estou vendo uma atitude, uma mudança de vida. Estou vendo uma mudança de caráter. Agora estou vendo que aconteceu algo dentro dessa pessoa, desse filho amado. A salvação chegou. Na reunião de homens, o pastor Edson colocou, né? Você é o que está lá no escuro, no quarto, no banheiro, quando está fora da presença de todos. Nós somos aquele que quando ninguém está olhando, mas Jesus está ali. É nessa hora, é neste momento, lá da escuridão, onde só você está lá, é que você mostra o quanto você ama Jesus e o quanto você está chamando a atenção de Jesus. Ele quer fazer parte da tua vida, amém? Então você também tem que fazer parte da vida de Jesus. Porque se eu o aceitei, se eu estou com Ele, se eu o declarei como Senhor e Salvador, se eu estou andando com Ele, e andando com Ele, meu irmão, não é estar todo dia na igreja, mas é estar na igreja com Ele aqui dentro. Porque estar na igreja, mas o teu coração está lá fora, os teus pensamentos estão lá fora, então você está perdendo tempo. Você está se tornando um religioso, que vem à igreja, mas não fecha os olhos e não busca a face do Senhor, e não busca ouvir a voz do Senhor, não quer sentir a sua presença, o seu toque. Se você está aqui dentro, você tem que ter algo, você tem que ter algo convicto dentro de você, aqui e aqui. Eu quero Jesus mais. Eu quero que Ele se revele a mim. Eu quero que Ele me toque. Eu quero ver, eu quero ouvir. Eu quero sair diferente da maneira que eu entrei no culto hoje. Meu irmão, é essa atitude do nosso coração. Se nós enfrentamos o calor no verão aqui, se nós enfrentamos o frio no inverno, se você está aqui, é para buscar a face do Senhor. E aí quando Jesus diz, lá no último verso, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu e você estávamos perdidos, eu e você estávamos condenados ao fogo do inferno, eu e você, nós não tínhamos esperança. Nós vemos pessoas nesses dias, matando uma outra, por finanças, por dinheiro. Nós vemos pessoas tirando a sua própria vida, porque não tem mais alegria de viver, ou razão de viver, ou está numa situação tão terrível, numa pressão tão terrível, que estão deixando de querer continuar vivos, porque ainda não conheceram Jesus. E quando nós vemos crentes desviados, crentes afastados, essa semana nós vimos uma cena assim, lá perto de casa, uma cidadã que já foi crente, já cantou na igreja, e fazendo maior vergonha, maior escândalo, e a gente olha assim, Jesus, ali já habitou teu Espírito, e nós vemos hoje pessoas que não querem mais Jesus, que estão perdendo e perecendo, indo ao inferno, por decisão própria, porque Jesus é 100% salvação para aqueles que o querem. Jesus não é salvação para o mundo, meu irmão. Jesus é salvação para você que quer. Zaqueu quis conhecer Jesus, e Zaqueu tomou uma atitude de mudança de vida,
Eu tenho que querer Jesus e tenho que querer uma mudança de vida. E aí sim, não importa o que aconteça aí fora, seja a pressão que eu e você tenhamos que enfrentar nessa vida, todavia, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu busco o Senhor, Ele me traz alegria, Ele me traz paz, no meio da adversidade. O povo estava no deserto, mas a nuvem estava lá, a coluna de fogo estava lá, a presença estava lá. Hoje não mudou, meu irmão. Aonde você estiver, a nuvem do Senhor estará contigo, como foi cantado nessa noite. Eu quero entrar, eu quero estar lá nessa nuvem, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero andar na presença, eu quero que a coluna de fogo aqueça o meu coração, e que Ele me sustente e me mantenha de pé. É isso que eu vejo neste homem. É assim que eu entendo que a salvação é para todos. É para todos. A mudança de vida é para todos. A graça divina é para todos. Mas sou eu que tomo a decisão de querer ela ou não. Sou eu, é você que toma a decisão de andar com Jesus ou não. Não importando a situação que você tem que enfrentar, meu irmão, ame Jesus, pregue, fale de Jesus, porque no final é com Ele que você vai se encontrar. Nós ouvimos sobre o inferno esses dias atrás, o apóstolo falou, aleluia, mas naquele dia e naquela hora, num piscar de olhos, eu estarei com meu Senhor. Quando eu me converti a Cristo, aí a pessoa na igreja falava assim, irmão Edson, se ficasse só você no mundo, com todo o dinheiro, com toda a riqueza, com tudo aqui, o que você faria? Aí eu parava, pensava, mas eu não vou estar aqui no mundo, porque não vou eu ficar aqui nesse mundo. Se você quiser ficar com tudo, pode ficar. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Jesus. Quando aqui se findar, meu irmão, como o apóstolo falou, o céu não será céu se você não estiver lá. E é uma verdade. O céu não será céu se eu e você não estivermos lá. Se coloque de pé. Não busque Ele pelo que Ele pode fazer na tua vida. Não busque Ele pelas suas mãos. Busque Ele pelo que Ele é. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Busque Jesus por o que Ele é. Eu pergunto nessa noite, há alguém em nosso meio nessa noite, que veio neste lugar e está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Erga sua mão e nós vamos orar por você. Se alguém em nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas que nessa noite quer chamar a atenção dele e quer dizer assim: Jesus, eu estou aqui, olha para mim. Jesus está te olhando. Há alguém nessa noite que queira confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia. Todos estão com Cristo. Amém. Agora eu pergunto, você como crente, você como aquele que já tomou a decisão
que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? O que você tem feito para que Jesus olhe para você e diga: me convém repousar na tua casa? O que eu e você temos feito para que Jesus venha e diga: vem aqui, anda comigo, vem aqui, eu quero estar ao teu lado, vem aqui, eu quero te abraçar, eu quero sentir a temperatura do teu corpo, vem aqui, eu quero ouvir a tua voz, o teu sussurro, eu quero ouvir o teu coração bater. Jesus nessa noite te pergunta: filho, chame a minha atenção, chame a minha atenção, porque me convém estar contigo, me convém me assentar à mesa contigo, me convém mudar a história da tua vida, me convém mudar as tuas atitudes, as tuas ações, para que as pessoas olhem para você e vejam: algo diferente aconteceu. Esta pessoa não é mais a mesma. Depois que ela começou a frequentar a igreja, ela não é mais a mesma. Algo aconteceu, algo mudou dentro dela. As pessoas lá fora precisam de referenciais. As pessoas lá fora precisam de Zaqueus que mudaram de vida. Pessoas que estão mudando, pessoas que pregam o evangelho, pessoas que são exemplos a ser seguido. O mundo lá fora está carente de homens e mulheres que amem Jesus, que andem com Jesus e que queiram estar com Ele 24 horas. Jesus quer habitar em teu coração. Jesus quer te encher com o Espírito Santo. Se você sente no coração que você quer mais de Jesus, que você quer chamar a atenção dele, venha à frente, venha diante do altar do Senhor e diga para Ele: Jesus, eu te quero mais. Jesus, eu quero chamar a tua atenção. Jesus, eu quero ser tocado. Eu quero, Senhor, mais da tua presença. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero mais, Senhor Deus. Eu quero mais que tu mude a minha vida, que tu endireite as veredas do meu caminho. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. A glória de Deus. Quem já pisou, Adora Ele. quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, sabe viver e onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Quando eu conheço Jesus, não sou mais a mesma pessoa.
assim comigo. Senhor Jesus, eu quero chamar a tua atenção. Diga isso para Ele. Jesus, olha para mim. Olha para mim, Jesus. Tu sabes, Senhor, aonde tenho caído. Tu sabes, Senhor, as minhas falhas. Tu sabes, Jesus, aonde tenho tropeçado. Diga isso para Ele. Jesus, eu estou aqui. Toque em meu coração, em minha mente, em minha alma. Muda a história da minha vida, Jesus. Muda o meu modo, Senhor, de andar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Jesus. Eu quero sentir o teu cheiro, Jesus. Eu quero ouvir o teu coração bater. Eu quero poder me reclinar no teu colo, Jesus, e ouvir, Senhor, o teu coração batendo. Eu quero sentir o teu abraço, Senhor. Eu quero sentir, Senhor, meu Deus, ó Pai, o teu toque. Eu quero, Senhor, ser chamado a atenção. Eu quero, Senhor, que tu me mostre a direção. Eu quero, Jesus, que tu andes comigo. Que tu ande comigo. Que tu estejas ao meu lado. Que quando eu não puder andar, quando eu não conseguir andar, quando as minhas forças, Senhor, se acabarem, eu saberei, Senhor, que tu vai me pegar no colo, que tu vai me ajuntar no chão, tu vai me pegar no colo e andará comigo. E eu estarei em teu colo, e tu vais me fortalecer e me sustentar. Tu vais, Senhor, me fortalecer ao ponto de eu poder andar novamente. E quando eu estiver andando, almas e mais almas, almas e mais almas, eu poderei, Senhor, ganhar para ti. Essa, Senhor, é a nossa oração nesta noite. Que cada um de nós, Senhor, que aqui está nesta noite, possamos andar contigo, estar contigo e ser verdadeiramente vasos cheios e transbordantes da tua presença, da tua presença, da tua presença, Senhor. Toque em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos, pais, irmãos. Que a salvação verdadeiramente chegue em nossa casa, em nossa parentela. Que verdadeiramente, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, venham te conhecer. Que os nossos tios, primos, que ainda não se converteram a ti, olhem para nós e vejam em nós o resplandecer, Senhor, da tua glória, e queiram ter isso nas suas vidas. Esta é a nossa oração nesta noite. Esta é a nossa oração nesta noite.